Irmãos, graça e paz para você que está em casa, pessoal do YouTube, que tem nos acompanhado. Deus abençoe. Estamos aqui na Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Patinga. Venha nos visitar. Graça e paz para você que está aqui no templo. Eu quero pedir a sua atenção. Eu não vou demorar, eu serei breve, mas eu quero pedir a sua atenção. Quero pedir que você não converse com ninguém do seu lado, que você não atrapalhe o seu irmão ou sua irmã de receber. Rafa, você já é de casa, então não vou dar as boas-vindas, mas é sempre bom ver você de volta aqui, tá, Rafa? Que Deus te abençoe. Eu quero hoje falar sobre amigo de Deus. Hoje nós estamos comemorando o dia de Pentecostes. E lá no dia de Pentecostes nós recebemos um amigo. E esse amigo, ele é relatado na Bíblia às vezes como Paracletos. E Paracletos é uma referência para falar sobre a companhia do Espírito Santo conosco. O Deus resiliente, o Deus que habita em nós, o Deus que caminha conosco, o Emmanuel, o Deus conosco. Então, nós temos muitos termos, tantos bíblicos, tantos gregos, como em hebraico, para referir-se à presença de Deus andando com o seu povo. Mas eu quero então hoje falar sobre amigos de Deus, aqueles que andam com Deus, aqueles que estão com Deus. A partir de Pentecostes isso foi possível, isso se tornou possível para mim e para você. No Antigo Testamento teve homens que andavam com Deus, mas a partir de Pentecostes isso se tornou mais palpável a todos nós. Lá no Antigo Testamento o Espírito de Deus vinha sobre profetas, sacerdotes e reis. Homens como Abraão, como Isaac, Jacó, homens eram levantados e essa presença poderosa vinha sobre eles, e eles conduziam o povo, direcionando o povo, porque eles tinham um relacionamento de amizade com Deus. Mas a partir de Cristo Jesus, do Pentecostes, não tem uma pessoa específica, toda a igreja pode andar com Deus, pode caminhar com Deus. Então Pentecostes traz para nós essa perspectiva de podermos sermos amigos de Deus, porque lá a igreja recebeu o que estava em Joel no capítulo 2: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aconteceu em Atos 2. Se você não é amigo de Deus, é porque você não quer ser amigo de Deus. Então eu quero ler com você João capítulo 15, versículo de número 14 e versículo 15. Se você pudesse colocar de pé por um instante, nós vamos ler o texto bíblico. A Bíblia diz para nós assim, vamos colocar lá no 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Passar. Já não os chamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmão, isso é glorioso, porque os amigos de Deus estavam lá em Pentecostes aquele dia, porque para ser amigo de Deus precisa fazer o que Ele manda. E Deus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E naquele dia o Pentecostes aconteceu, porque os amigos de Deus estavam obedecendo a voz do Pai. Então, irmãos e irmãs, para a gente ser amigo de alguém, existem alguns pilares que são notórios em relacionamento de amizade. E hoje eu quero falar sobre esse pilar, sobre esses pilares, sobre essas qualidades que existem em relacionamento de amizade. E não é diferente com Deus. Então eu quero trabalhar um pouco com você sobre isso. Se você quer viver o Pentecostes, se você quer viver esse ambiente de amizade com Deus, onde Deus derrama mais o Espírito sobre o seu povo, e Deus não só derrama, como no final do versículo Ele revela os seus segredos àqueles que são seus amigos, porque nós não somos só servos, nós não somos só filhos, nós somos filhos, servos e amigos. Nós temos um relacionamento com esse Deus que resolveu em Pentecostes, que decidiu em Pentecostes derramar sobre os seus amigos porção do teu Espírito Santo. E por isso nós estamos aqui hoje, porque nós somos esses que andam com Deus e que nós temos o privilégio de ter porção do Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles que são amigos de Deus. Mas quais são os pilares? O que nós precisamos? Quais são as características de um relacionamento de amizade? A primeira lição que eu quero que você aprenda para um relacionamento
de amizade é fidelidade. Não existe amizade se não existir fidelidade. Não existe amizade sem fidelidade. E é por isso que ele diz no versículo número 14: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Se vocês forem fiéis nos meus mandamentos, se vocês tiverem comigo fidelidade, vocês terão amizade com o Espírito que ele enviou, o Espírito Santo que desceu em Pentecostes. Então, para aqueles que obedecem à palavra de Deus, ainda é Pentecostes. Para aqueles que obedecem à palavra de Deus, eles se tornam amigos de Deus. Por quê? Porque precisamos viver uma vida de fidelidade. Não existe amizade com Deus se não houver fidelidade também da sua parte. Porque Deus, em seu relacionamento íntimo de amizade com a igreja, Ele permanece fiel. É impossível Deus ser infiel, mas nós também precisamos ser fiéis, meu Deus. Porque o texto diz: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. A gente só obedece se houver em nós fidelidade. Mas infelizmente na trajetória da vida da igreja, a gente tem procurado outros amigos, outros lugares, e a gente só lembra de Pentecostes só na lembrança, mas a gente às vezes não está vivendo um ambiente Pentecostes. Nós não estamos provando do nosso amigo, o Espírito Santo, porque está faltando em nós fidelidade para com Ele. Estamos sendo fiéis a tantas outras coisas, mas estamos deixando o princípio da fidelidade, da obediência à palavra dEle, porque Ele diz: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meus amigos. Irmão, não tem um melhor amigo do que o Espírito Santo, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, e Ele é o Deus residente em nós, Ele é o Deus que habita na igreja. Esse é o nosso melhor amigo, que foi nos dado lá em Pentecostes, cumprindo o que o próprio Cristo disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, o Paracletos, o amigo, aquele que está sempre presente. Mas para a gente viver esse relacionamento, nós precisamos ser fiéis à palavra do Pai. Por isso, a palavra de Deus diz em Apocalipse 2,10, lá no finalzinho do texto: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida eterna. Não existe amizade sem o princípio da fidelidade. Deus, Ele continua nutrindo a amizade dEle com você, mas se você não for fiel, se você não andar em fidelidade e obediência à palavra, você está procurando amizade com o mundo. E a Bíblia diz que aqueles que têm amizade com o mundo são amigos de Satanás. Aqueles que têm amizade com os prazeres e deleites desse mundo se tornam infiéis diante de Deus. Então, nós precisamos viver a expectativa da fidelidade. E não é fácil ser fiel, irmão. Fidelidade é algo que requer muito de mim e de você, porque fidelidade requer renúncia. Fidelidade requer muitas coisas que às vezes vai mexer com o nosso eu, com o nosso ego. Por isso Ele diz: se vocês fizerem o que eu vos mando, se vocês forem fiéis à minha palavra, vós sereis meus amigos. Irmão, não tem melhor amigo do que o Espírito Santo. É Ele que está com você quando você chora, é Ele que está com você quando você está alegre, e é Ele que estará com você quando você fechar os seus olhos. Ele vai estar sempre com você. Nem mesmo a morte pode gerar medo na igreja, porque o Espírito Santo é o amigo fiel daqueles que são fiéis às Escrituras e à palavra de Deus. Então nós precisamos viver esse ambiente de fidelidade, porque não existe amizade sem fidelidade, irmão. Eu não sei quanto vocês, mas eu já descobri na minha caminhada que eu perdi muitos amigos que nunca foram amigos. Eu já percebi na caminhada da minha vida que muitos amigos que eu pensava que eram amigos, na verdade eu descobri que não eram amigos. E eu me considero um bom amigo, porque os amigos que eu tenho nutrido até hoje são amigos assim de excelência. Hoje eu fiquei muito feliz porque um deles, que eu falei aqui pela manhã, o Léo, o baterista, mandou aí mensagem para mim. Ele sempre manda. Chegou lá na igreja assim, tímido. Tinha 4 pessoas na igreja. Ele chegou lá, o pessoal de Carangola tinha ido lá: pastor, eu posso ajudar em alguma coisa? Eu falei: pode, varrer. Não tem ninguém para limpar aqui, não tem zeladoria, só eu nessa igreja. E o povo de Carangola foi tudo embora.
Está sujo aqui, está uma bagunça. E ele pegou logo a vassoura e começou a varrer. Dali nasceu uma amizade, irmão. Quando eu olhava no altar, ele já sabia o que eu queria. Quando eu me movia, o Léo já se movia, ele já sabia. O cara era tão próximo, tão amigo, que assim, irmão, era mais ou menos, até o jeito do Léo pregar é o jeito que eu prego, irmão. É impressionante o nível de amizade, um orando pelo outro, chorando junto, caminhando junto, uma fidelidade, irmão. Convivemos juntos mais de 18 anos, ou 17, não falha a memória, e irmão, um nível de fidelidade um com o outro. Ele falava algumas coisas comigo, eu falava com ele, e é assim com o pastor Robert, um grande amigo do peito, é assim com o Manuel que vem aqui. E eu tenho alguns amigos da caminhada, mas amigos, nós teremos poucos, porque a gente vai entender fidelidade no momento em que as coisas estão críticas. E Deus, Ele requer de nós só fidelidade. Deus não quer penitência sua. Deus não quer que você faça algo fora dos seus padrões. Deus só quer que você seja fiel à palavra dEle. Deus só quer que você o honre. Deus só quer que você o obedeça. Deus só quer que você seja tão fiel, porque você vive Pentecoste, você tem o Espírito de Deus habitando em você, você tem um verdadeiro amigo dentro de você, e por isso a palavra de Deus é lei para a tua vida e você quer obedecê-la. Porque para ser amigo de Deus é preciso ter fidelidade. A segunda lição que nós aprendemos, e o segundo pilar, para ter um relacionamento de amizade, é preciso ter amor. Não existe amizade sem amor. Eu não sei vocês, mas para algumas pessoas parece esquisito homem beijar igual, mas eu tenho amigos que fazem assim. Quando eu chego, abraço, dá aquele beijo. E aí, saudade de ver o pastor Leandro de Irupi, grande amigo, pastor Anjos que esteve aqui. E eu estou falando meio pastoral, mas eu poderia dizer amigos em outros lugares. Mas tem aqueles que são tão chegados, que parece de fato um irmão que saiu do ventre da sua mãe. E para nutrir a amizade é preciso ter amor. Agora, como que você é amigo de Deus se você ama o mundo? Como que você vive Pentecoste? Porque Pentecoste é o Espírito de Deus vindo sobre a igreja. É o amigo fiel falando: eu te amo tanto, quero ter tanta amizade com você, que o que vocês perderam no Éden voltou agora, porque o Espírito de Deus habita dentro da igreja. O que Adão e Eva perderam lá no Éden, na cruz de Cristo, no sangue derramado, na ressurreição de Cristo, na promessa da palavra, em Pentecoste, Jesus mandou o Paracletos, um amigo fiel, que agora habita na igreja, e a única coisa que Ele requer de nós é fidelidade e amor. Agora, como é que nós podemos dizer que amamos Deus e amamos o mundo? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque havemos de alegrar um e entristecer o outro. Ou você ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, ou você o ama a tal ponto de você cumprir isso, está dizendo: se vós guardares os meus mandamentos, sereis meus amigos, e eu só guardo a palavra daqueles e daquelas que eu amo. Sinceramente, irmão, tem pessoas que falam comigo é a mesma coisa de não falar, mas tem pessoas que falam comigo duro, que batem pesado, e a palavra dele tem grande peso na minha vida, porque eu sei que é uma palavra de amor, mesmo que seja pesada, mesmo que eu não esteja digerindo no momento, mas é a palavra de alguém que me ama. Agora, você acha que é diferente com Deus? Para ter amizade com Deus, nós precisamos amá-lo, porque só guarda a palavra quem ama. Olha o que a Bíblia diz aqui em Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você ama tanto o mundo, que você é amigo do mundo, se relaciona com o mundo, você perdeu a amizade de Deus. E não é porque Deus não quer ser seu amigo, é porque você não guardou o mandamento que diz: vós sereis meus amigos, se guardardes o que vos digo. Só existe amizade com o Espírito Santo, com o Paracletos, com o Pentecoste que foi derramado lá. Só existe esse relacionamento de amizade quando eu e você o amamos.
Quando eu e você amamos Deus, quando você pensa e diz, quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar a fé, eu vou parar de ir na igreja, eu não quero mais saber de igreja. Só que o teu amor por Deus é tão grande, salta lá dentro de você que você fala assim, ô carne, pode debaixo do meu pé, eu não vou parar não, porque eu amo mais a Deus do que a minha própria carne, porque eu amo mais a Deus do que o meu próprio respirar, porque eu amo mais a Deus do que a minha própria vida, porque eu amo o Espírito que foi derramado sobre mim, eu amo, eu desejo, eu quero andar com Ele, eu quero estar com Ele, e eu quero obedecer a sua palavra. Não existe amizade com Deus sem amor e obediência, sem amor e fidelidade. A terceira e última lição: se nós queremos ter amizade com Deus, nós precisamos viver uma vida de consideração, respeito pelo nosso amigo e pela sua palavra. Por isso o texto é enfático: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Não adianta você saber texto bíblico, não adianta você conhecer os livros da Bíblia, não adianta você saber tudo sobre os apóstolos e discípulos, se você não respeita e não ama a palavra. E quando nós respeitamos e amamos, não é quando nós sabemos a palavra, mas é quando nós vivemos a palavra. É quando nós entendemos que a palavra é mais importante do que os nossos achismos. É quando nós entendemos que a palavra é mais poderosa do que o nosso próprio eu. É quando nós entendemos que esta é uma palavra do nosso amigo, do Paracletos, daquele que foi enviado em Pentecostes. Não é a palavra de qualquer pessoa, mas é a palavra do nosso amado, do nosso Abba Pai, que se revelou a nós. Por isso Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E só tem amizade com Deus, primeiro, quem vive uma vida de fidelidade à sua palavra. Segundo, quem vive uma vida de amor à tua palavra. E terceiro, quem vive uma vida de consideração e respeito pelo seu amigo, pela sua palavra. Como pode dizer que é amigo de Deus, mas se não quer cumprir aquilo que o seu amigo mandou de fazer? O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, irmãos. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus residente. Olha que coisa tremenda. Deus nos amou tanto que enviou o Filho dele. E Deus não só enviou o Filho dele, mas quando o Filho dele subiu para preparar lugar, Deus disse: eu ainda continuo no meio de vocês, porque eu derramo o meu Espírito. Agora vocês são templo, agora vocês são habitação, agora vocês são minha morada. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês que obedecem a minha palavra são meus amigos, e não tem como eu não habitar em vocês. Eu habito em vocês, eu moro em vocês. É isso que a Bíblia está dizendo. E Jesus fala: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Você precisa ter consideração por esse Deus, você precisa ter respeito pela palavra dele, você precisa amar ele. Irmão, você sabe com as coisas que eu fico mais intrigado? Eu já fiz muito casamento na minha vida, mas muito. Eu já fiz muito velório na minha vida. E sabe o que mais me intriga? É que eu já fiz muito casamento de pessoas não crentes que me chamavam para fazer. Todo mundo ficava quietinho ouvindo a palavra. E casamento de crente? Casamento de crente, bom, às vezes é o pior que tem. O povo não respeita. Velório de crente, às vezes, misericórdia. Depois chora, mas na hora do ofício fúnebre, conversando, não presta atenção em nada. E olha que eu já fiz velório, irmão, de que não morria gente lá, o povo ia lá em casa para o dia: pastor, não ia na igreja não, mas o senhor pode? Eu falei: pode. Pastor, o senhor libera a igreja? Libero. A igreja está aqui para isso, porque essa igreja não serve para nada. Está aqui a igreja, pode trazer. Não tem plano de saúde, não tem problema não, pode colocar. Irmão, é na oportunidade para me pregar para quem nunca ia pisar numa igreja. E eu ficava impressionado, porque as pessoas estavam ali, tinha gente que chegava talvez até meio alcoolizado, sentaram e ficaram quietinhos ouvindo a palavra. E às vezes nós, que estamos na igreja, que falamos que somos de Deus, não temos consideração quando a palavra de Deus está sendo ministrada. Se tem uma coisa que me deixa estressado, irmão, é quando alguém está falando sobre a palavra. Pode ser uma criança no versículo bíblico que vem falar aqui à frente. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. E hoje a moda dentro da igreja, eu vou falar o que Deus está colocando no meu coração. Dentro da igreja, irmão,
A palavra está sendo ministrada, gente usando telefone celular para jogar joguinho, gente usando telefone celular para ficar mexendo em rede social. Sabe o que isso precisa acontecer? Precisa criar vergonha na cara, precisa ter tendência de saber, irmão. Estou falando para você entender mesmo, saber que nós estamos diante da palavra do Todo-Poderoso e não se pode brincar, não se pode perder tempo, não se pode jogar fora essa oportunidade, não se pode deixar passar isso, irmão. Mas às vezes a gente está tão preocupado com as coisas desse mundo, tem gente tão viciada em joguinhos, tão viciada em coisas, que até mesmo dentro da igreja não tem paz, não tem sossego para ouvir a palavra do verdadeiro amigo. E isso é triste, irmão. Isso é triste porque passa horas e horas no Facebook, horas e horas no Instagram, horas e horas em tantas redes sociais e não pisca nem o olho. E quando o esposo fala, ou a mãe fala, o quê? Porque está tão compenetrado no que não devia estar, mas quando a palavra de Deus está sendo ministrada, irmão, é triste contestar isso, mas se sair daqui meia hora, perguntar até o texto que foi lido, talvez você não vai saber. Mas se perguntar sobre as notícias, as fofocas da semana, se perguntar sobre algumas coisas que estão acontecendo na rede social, nós sabemos. Pastor, está duro, mas é para ser duro, é para chocar você mesmo, é realidade para a minha vida e para a sua vida. Se nós amamos esse amigo, e se ele de fato habita em nós, como está em Pentecostes, que foi derramado, nós precisamos considerar essa palavra. Quando essa palavra está sendo liberada, pare tudo, fique todo mundo quieto, vamos ouvir essa palavra. Não importa, irmão, quem está falando é a palavra. Ouça a palavra, mastigue essa palavra, deguste essa palavra, porque essa palavra traz vida e fé para o teu coração. A palavra de Deus é primazia, é prioridade para a nossa vida e para a nossa história. Não é à toa que o salmista no Salmo 119, no versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você quer ser amigo do Espírito Santo? Você quer ser amigo de Deus? Então você precisa primeiro ter fidelidade à palavra. Você precisa primeiro ter fidelidade, amar a palavra e consideração de respeito por essa palavra, porque Jesus resume no versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E só pode fazer o que Deus manda quem ama, quem é fiel e quem tem consideração pela sua palavra. Porque quando você não considera algo, você diz assim: pode ficar falando, está entrando aqui e saindo aqui, não é? Olha o que diz o versículo de número 15. Olha o que diz aí o versículo de número 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu estou mandando vocês guardar, eu ouvi do meu Pai. O que eu estou mandando vocês guardar, meus amigos, vem do Pai. Por isso é tão importante. Você quer ser amigo de Deus? Você quer viver Pentecostes? Porque Pentecostes foi quando o Paracletos, o Espírito Santo, nosso melhor amigo, Deus conosco, foi derramado. Enquanto a igreja estiver nessa terra, a presença de Deus na terra é a igreja. A presença de Deus na terra são os seus amigos, aqueles que carregam a chama do Espírito no coração. É por isso que a presença de Deus está aqui, porque ainda tem uma igreja que é amiga de Deus, tem uma igreja que ainda é fiel à sua palavra, tem uma igreja que ainda ama a tua palavra, tem uma igreja que ainda considera e respeita a sua palavra. E é essa igreja que vai brilhando como o sol em meio às trevas desse mundo. É essa igreja que Cristo vem buscar. Irmão, eu imagino aquele grande dia quando o nosso mestre vier buscar os seus amigos, aqueles que têm guardado a palavra, aqueles que vivem o Pentecostes todos os dias em sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que está em casa, ouça essa palavra, guarde essa palavra.